Olá pessoal, aqui é a professora Deriane e agora nós vamos falar sobre o tricúris. O tricúris, ele é um nematóide de intestino grosso que não costuma causar muita manifestação clínica. Nós temos aí diversas espécies de tricúris e para cada uma a gente tem um hospedeiro específico. De modo geral, os hospedeiros então são os cães, os ruminantes, os suínos e inclusive o homem. Nós temos tricúris que acomete o homem também. Bom, eles estão localizados no intestino grosso, em particular no seco, e as nossas espécies de interesse são o tricúris vulpes, que acomete os cães, o tricúris campanula, que acomete os gatos, tricúris ovis, que, como o próprio nome diz, acomete ovinos e caprinos, o globulosa, que acomete bovinos, tricúris suis, que acomete os suínos, e o tricúris tricura, que acomete o homem. É uma espécie que acontece no mundo todo. Bom, a identificação dele, morfológica, é muito fácil. Ele é um parasito também de tamanho médio, ele tem aí em torno de 5 centímetros, mas ele tem uma extremidade posterior afilada e ela muitas vezes acaba ficando até enovelada. Então, ele fica conhecido como verme chicote, porque se vocês pararem para observar, aqui parece então a haste, né, que se segura de um chicote, e essa região afilada fica parecendo o chicote propriamente dito. Então, o verme chicote ou verme chicotinho é o tricúris. Guardem bem essa informação. Os ovos do tricúris, eles têm uma característica bem legal. Eles, né, possuem dois opérculos, um em cada extremidade. Então, observem que é um ovo bastante achatado também, ele é oval e bastante achatado. A casca é levemente espessa, então a gente sempre encontra, pessoal, opérculo. Não é uma regra absoluta, né? Mas na maioria das vezes ele está presente em ovos que têm a casca um pouco mais espessa. E ele está presente por quê? Para facilitar a saída da larva. E aí, por ele ter esses dois opérculos e ser meio achatadinho, o pessoal fala que esse ovo lembra um barril. É um ovo em formato de barril. É um ovo bastante resistente no ambiente, ele consegue sobreviver aí por 3 a 4 anos nos canis em que aconteceram surtos. Isso nos faz lembrar o quê? Que toda vez que eu identificar um surto, né, ou se eu tiver um animal positivo na propriedade, eu preciso intensificar o processo de desinfecção, né? Porque 3 a 4 anos é muito tempo, são várias gerações, principalmente para quem tem canil. Então, é bastante importante ficar atento em relação ao processo de desinfecção do ambiente. Bom, pessoal, sobre o ciclo do tricúris, peguem grifa-texto laranja fosforescente, porque agora eu tenho uma notícia bombástica para vocês. Diferente de tudo que nós vimos até agora, a forma infectante de tricúris é L1, L1. Então, só recordando, na maioria dos parasitos, a forma infectante é L3, dos eumintos, né, dos nematóides. Nós vimos que a família Ascaridae, todos os seus membros apresentam L2 como forma infectante. E agora o tricúris resolveu que ele quer ser diferente também, e ele tem L1 como forma infectante. Tudo bem, vamos lá então. Os adultos, eles estão presentes onde? Os adultos estão lá no seco. Então, os adultos vão copular, né? As fêmeas fertilizadas vão eliminar os ovos pelas fezes, e esses ovos bioperculados, no ambiente, então, vai ocorrer dentro deles o desenvolvimento da larva de estágio 1, a L1. Como essa já é a nossa forma infectante, essa larva, esse ovo contendo a larva, ele é ingerido pelo cão ou por outro hospedeiro de tricúris, né? Vocês viram no começo que nós temos vários hospedeiros para tricúris. Certo. Esse ovo então vai atravessar o trato gastrointestinal e vai chegar no intestino grosso. Lá
Ocorre a liberação, então, da larva, que estava dentro do ovo. Essa larva penetra nas glândulas intestinais. Dentro dessas glândulas, elas sofrem muda para L2, em seguida para L3, em seguida para L4 e, por fim, para L5. Dentro dessas glândulas, então, elas têm todo o desenvolvimento delas, de L1 até L5. Bom, pessoal, L5 é forma adulta. Então, os adultos vão copular e as fêmeas fertilizadas vão eliminar ovos pelas fezes de novo, recomeçando o ciclo. Então, o que acontece agora, pessoal, é só recordando que os ovos são eliminados no ambiente, esses ovos bioperculados. No ambiente acontece o desenvolvimento de L2. Essa L2 é ingerida e tem todo o seu desenvolvimento dentro do intestino, de L1 a L5, completando o ciclo. Pessoal, como esses parasitos eles penetram nas glândulas do intestino, então eles podem provocar inflamação e hemorragia. E claro, né, perda de proteína pelo intestino também. E aí, o que acontece? A gente pode observar, no caso da hemorragia, a gente pode observar hematoquesia, né, presença de sangue nas fezes desse animal, ou ainda, né, uma outra enteropatia com perda de proteína. Normalmente, né, essa enteropatia é observada na forma de diarreia. Bom, pessoal, por enquanto é só. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.